Abramos a palavra de Deus em Romanos 12. Romanos capítulo 12. Apenas o versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai amado, estamos na Tua presença. E de fato, Senhor, quando o Teu Espírito entrou em nós, passamos a viver continuamente na Tua presença. Porque o Senhor mudou a nossa estrutura de espírito, onde era o espírito natural, e agora é o Espírito Santo que está em nós. Louvamos o Teu nome por isso. E nesse instante eu clamo a Ti, Pai, para que cada pensamento, cada mente que aqui está presente, seja aberta para que qualquer sofisma, qualquer muralha, qualquer dificuldade que venha se interpor entre o Teu Espírito e a alma, Senhor, sejam derrubadas, para que o Teu nome seja exaltado, glorificado, mas que este Teu Filho também possa experimentar aquilo que a Tua palavra diz, ó Deus, sendo transformado pela agradável e perfeita vontade do Senhor. Operas na vida de cada um, libertando-os, tirando as fortalezas e dando a Tua bênção e a Tua paz, tirando as coisas que perturbam a alma, modificando as estruturas para a glória do Teu nome. Porque, Senhor, essa igreja pertence ao Teu Filho Jesus, e nós somos, ó Pai, parte integrante desse corpo. Nós estamos aqui porque amamos a Ti, porque Tu nos amaste primeiro, fomos arregimentados por Ti. Portanto, Senhor, vem a Tua palavra contundente, profética, transformadora, abençoadora, para que possamos viver a vida em abundância que o Senhor nos dá. E assim, Senhor, nossos lábios profiram louvores, mas nossa vida ande de tal forma que possamos adquirir dupla honra. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados, queridos amigos, a força de um homem, de uma mulher, a força de um cristão, ela deverá ser em qualquer e toda circunstância. Deverá. Embora saibamos que há momentos que muitos estão fragilizados, há momentos que muitos estão angustiados e até derrotados. E a gente precisa descobrir esse caminho, porque de fato o Senhor chamou a mim e a vocês, dentro daquilo que a palavra revela, para um novo alicerce. E o nosso alicerce faz com que devamos viver numa firmeza tal que o Senhor seja glorificado o tempo todo, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, de 3 a 9, onde bendito seja o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque esse Senhor, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, toda sorte de bênção, nos lugares celestiais. Diz a palavra, não foi uma bênção, mas toda sorte de bênção. Você pode imaginar isso? Conseguiu? Foi mais além? Toda sorte de bênção. É isso que Ele nos chamou. Logo, a nossa alegria, a nossa força que está no Senhor, ela está alicerçada nas promessas que o Senhor
colocou na sua palavra. A palavra dele está escrita, então a palavra dele se cumprirá. A nossa vitória, a nossa atitude está baseada na promessa, na revelação. Nós fomos e somos muito abençoados por aquilo que está revelado para nós. Irmãos, voltando no tempo, era muito difícil para Abraão. Era muito difícil. Eu posso dizer, até para os nossos patriarcas, eles precisavam de ter uma atitude muito forte, muito destemida e muito determinada, para que pudessem alcançar o entendimento do Senhor. Passado todo esse tempo, nós temos tantas coisas favoráveis a nós, que hoje nós só andamos na derrota, na desgraça, cabisbaixo e no pecado, se nós quisermos. Ou caso contrário, que sejamos muito ignorantes. Um desconhecimento profundo. Que isso é possível, baseado quando não entendemos a palavra de Deus, não a conhecemos e não a exploramos no nosso coração. Então isso vai acontecer. Porque se a nossa alegria, a nossa força, a nossa vitória está baseado naquilo que a palavra de Deus revela, quem Ele é, e nas promessas que Ele diz para nós, eu preciso apenas tomar os cuidados necessários. Eu preciso apenas sondar essa relação que tenho com Ele. E uma vez olhando essa relação que tenho com Ele, o que precisa ser mudado. Isso não tem outro caminho. Vocês querem saber uma coisa? 10% talvez seja o necessário no sentido de ler a palavra e conhecer o que Deus diz, o que nós somos, ou quem somos, e o que diz quem Ele é. 10%. Vamos dizer que outros 10% seja de busca, oração, jejum, consagração, entendimento. Deu quanto? 20%. E 80% reeducação. Reeducação. Isso vai fazer mudar tudo. Ou seja, você ouve a palavra, você estuda a palavra, você crê, você ora, você jejuma, você se santifica no sentido de se separar para aquilo, porém para que você alcance aquilo que o Senhor quer que você seja, aquilo que determina a palavra, incrivelmente, não é mais o fato de ter fé, é reeducação, mudança de hábito, mudança de vício, mudança de comportamento, mudança de atitude. Na verdade, um dia eu falei aqui os 10 mandamentos dos AAs, Alcoólicos Anônimos. Na verdade são 12. E o primeiro mandamento que tem lá diz o seguinte: reconheça que o seu vício é mais forte que você. Reconheça. Então reconheça que o seu hábito destruidor, ou que deixa você paralisado, ele é mais forte que você. Então você tem que fazer o quê? Reeducar-se. Mudar a rota. Mudar o caminho. Esse é um ponto-chave. Se você quiser vencer algumas coisas, a partir de hoje, destruir algumas fortalezas, mudar algumas estruturas que permanecem durante muito tempo na sua vida, reeducação, ela é fundamental. Por isso, queridos, nós temos marcas dos milagres de Deus. Eu tenho marcas dos milagres de Deus na minha vida. E sei que você também tem muitas marquinhas dos milagres de Deus na sua vida. Na verdade, tem. Veja só. Olhe um pouco e olhe para trás e você vê que isso. Então, andar com Cristo não é apenas ter uma doutrina, uma bandeira, uma igreja, mas é viver com o poder do Senhor durante toda a história da sua vida. É você decidir andar na presença dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós falamos muito a questão de irmos à presença de Deus, mas sempre é o inverso.
A presença de Deus, ela já veio para dentro de todo aquele que já se entregou a Cristo. Porque quando você se rendeu a Cristo, o seu espírito foi transformado, entrou o Espírito Santo. O que precisa agora nessa presença é que o Senhor invada a sua alma e conquiste ela. E venha fazer uma transformação, uma mudança. Então viver com esse poder do Senhor. Jeremias, por exemplo, ele tinha as promessas do Senhor. E por isso que ele disse, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por que Jeremias disse isso? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Por que ele disse isso? Porque ele sabia das promessas de Deus para a vida dele. Se nós fizéssemos essa pergunta, bom, eu vou parar aqui e vou agora nas reminiscências do passado, vou ver quais as promessas que Deus já falou para mim. Quem aqui tem certeza que no passado Deus já prometeu coisas para você, mas ainda no momento agora o negócio está meio ofuscado? Tem alguém aqui não assim? Tem várias pessoas. Deus já falou. E quem Deus nunca falou? Tem gente aqui que Deus nunca falou? Não entendi. Mas para falar levantaram 3 e nunca falou ninguém. Mas tudo bem, essa matemática só o Senhor entende. Então, queridos, quando estamos na presença do Senhor, quando a nossa alma é invadida pela presença do Senhor, a alegria do Senhor se faz presente em qualquer e toda circunstância. Ele é Deus. A coisa não aconteceu, mas vai acontecer. A promessa foi dita, então vai se cumprir. O negócio está complicado, mas vai mudar. Eu entendo dessa forma. É uma necessidade de se deleitar no Senhor, porque Romanos 12, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, irmãos, não é morto. É um sacrifício vivo. Veja só, lá no Velho Testamento, o sacrifício era vivo ou morto? Era morto. Tinha que sacrificar, ele estava morto. E agora o sacrifício é como? Vivo. Quem é esse sacrifício? Eu e você. Que tipo de sacrifício é esse? É um sacrifício de entrega. É um sacrifício de doação. É um sacrifício de abertura, de conquista. É um sacrifício onde o Senhor fala assim, nesse terreno aqui, mando eu. Nessa parte aqui, eu estou presente. E ainda há muita coisa a conquistar. Amém. O bom é que você não pare e deixe Deus de conquistar. Sabe o que acontece? É que alguns queridos pararam no tempo. Não permitiram mais que o Senhor fosse invadindo a área. Parou de irrigar. Quando para de irrigar, começa a dar uma sequidão. Depois, o solo racha. E, queridos, fica suscetível, a partir daí, a coisas que, de fato, são complicadas. Eu queria que você entendesse isso, porque quando estamos diante do Senhor, a alegria se renova, e a alegria do Senhor é a nossa força. Você anda na força do Senhor. Então o Senhor, você começa a louvar o Senhor, você olha para frente, você é um homem e uma mulher de adoração. Não é ministério de adoração. Você é um homem e uma mulher de adoração. O que eu falei? 10% de busca, de consulta, 10% de santificação e 80% de quê? Reeducação. Diga reeducação. Isso é o que falta. Reeducando-se. Porque se o Senhor já falou, está falado. Se Ele disse, está dito. Agora você vai falar assim, aconteça o que acontecer, eu vou mudar. Agora, amados, se de manhã você acorda, até lê a palavra, mas você não fala assim, vou tomar uma atitude, nada acontece. Se você acostuma sentar no mesmo local, falar as mesmas coisas, viver do mesmo jeito, você pode assistir 1 milhão de cultos, pode ler a Bíblia 10 vezes ao ano, você pode botar 1000 CDs no carro da sua casa. Sua vida não avança, não é por falta de entendimento. Reeducação, reatitude, renovo da forma que vai agir. Meu amigo, isso não dá certo. Estratégia. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não há no mundo ninguém mais estrategista do que o Senhor. Não há. É lindo
Você vê as estratégias do Senhor, as estratégias de Jesus trabalhando, como fazia, como ele faz com que Josué vença as guerras, como ele orientou Elias, Eliseu, como ele trabalhou o coração de Moisés. Tudo estrategicamente, nada deu errado. É o Deus das estratégias. Por que é que nós patinamos? Porque não somos reeducados e não buscamos então as estratégias que Deus nos dá. Então andamos de acordo com o que eu acho, eu penso, eu sou, eu creio, irmãos, mas quem decide sou eu. Aí a coisa não funciona. E a pior coisa que tem são cristãos derrotados. Cristãos derrotados são cristãos cansados de si mesmos, cansados da vida, não acham graça nas coisas, porque ele caminha. Deixa eu lhe falar, você pode estar numa cidade bela, como quem conhece Curitiba sabe, uma cidade muito organizada, arborizada, cheia de praças, você não vê lixo na rua, não vê buraco, um negócio muito diferente. E você fica andando ali, ou quem vai a alguma cidade nos Estados Unidos ou na Europa, você vê essa coisa organizada. Mas muitas dessas pessoas estão vivendo no seu deserto, apesar de que ali não é um deserto. Quando você modifica o seu hábito, a reeducação vem sobre a sua mente, aqui, querido, ó, seu ponto, sua estratégia está aqui. Quando você modifica, você pode andar em qualquer deserto que tem aí. Em você está em paz, está tranquilo. Por que isso? Porque você não anda mais de acordo com os seus ideais, com os seus pensamentos, nem com os seus sonhos, nem com suas frustrações. Por isso que há uma grande necessidade de que as fortalezas que têm lhe arrebentado, inclusive fortalezas essas que vêm lá do berço, estruturas, talvez sejam elas um orgulho ferido, não tem coisa terrível. Uma vaidade, irmãos, deixa eu falar uma coisa, entre uma humilhação ou uma pessoa bem presunçosa, é apenas a mesma árvore, sendo a extremidade de uma para a outra. Nós precisamos tratar essas coisas diante do Senhor. Pegar aquelas coisas que são de berço, que são da nossa primeira infância, de 0 a 7, da segunda infância, de 7 a 14, quando chega ali na pré-juventude, nós precisamos ir trabalhando tudo isso, para que todas as coisas funestas que destroem, que faz com que um ser humano se sinta derrotado agora, ele possa quebrar aquilo, confessá-las, andar na presença do Senhor e louvar o nome do Senhor. Porque mesmo que eu diga aqui, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e só aí você experimentará qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, enquanto a estrutura da nossa mentalidade não for renovada. E esse renovo aqui, queridos, não vá se enganando apenas porque você aceitou a Cristo. Tem gente que até fala assim, querido, aceita Jesus que tudo muda na sua vida. Aí depois, sabe, já vi muitos falar assim, minha vida até piorou. Quem já ouviu esse negócio? Alguém já ouviu? Já. Rapaz, depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou pior. Claro. Porque você assanhou os demônios que estavam lá. Os bichos, não botou eles para correr. Aí o negócio vem, a rebordose. Outra coisa, você só deixou o Espírito Santo chegar até o seu espírito. Não tratou a alma, não tratou os problemas, não confessou pecados ocultos, não largou certas atitudes derrotistas da sua vida, não encarou, não deixou que fosse mudado. Você queria que fosse o quê? Que ia ser mole? Não. Até porque a Bíblia diz, vós não resististes ainda até o sangue. Tem que ser sangue. Relação com Deus tem sangue, irmãos. Até a aliança que você faz com Deus tem sangue no negócio. Então deixa o sangue descer. Em nome de Jesus. Deixa mudar. Porque você está conquistando um caminho que antes era invadido por estranhos. Você está conquistando áreas do seu coração que antes quem dominava eram as fortalezas que estavam destruindo você. Orgulho ferido, feridas abertas, situações estruturais lá de berço, de como você nasceu, como foi criado, como viveu, a sua vida lá no seu trabalho, a relação dentro de igreja, talvez relação com algum pastor, situações de um casamento destruído, uma vida, uma doença infame que chegou, qualquer coisa, e aquilo desmoronou você. Quando não era para desmoronar, era para você crescer naquilo.
diante das circunstâncias. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós deveremos viver uma vida renovada de alegria, louvando a Ele, porque a nossa esperança, ela está aliançada com o Senhor. É uma aliança com Deus. É a nossa esperança todos os dias. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo, ele domine a nossa vida e invada áreas que nunca invadiu. Queridos, muitas áreas da nossa vida, por vergonha, nunca deixamos que o Senhor chegue lá. Não é verdade? Como temos dificuldade. Eu estou lendo o livro de Jó e vejo isso. Como Jó teve dificuldade de reconhecer e falar assim: realmente, Senhor, eu guardo um orgulho aqui dentro. Afinal de contas, eu sou um homem poderoso. Afinal de contas, eu sou conselheiro. As pessoas vêm se aconselhar comigo. Sem contar que eu sou íntegro, eu sou correto. Então eu tenho um bom exemplo, um bom testemunho, pago tudo em dia, compro à vista, ajudo os pobres, tenho dezenas de pessoas. Então há uma estrutura lá dentro. E o negócio rola, e o negócio passa. Então o Jó começa a brigar com ele. Depois ele fala assim: eu temia o que poderia me acontecer. Perde os filhos, perde tudo. Os seus amigos, muito amigos, baixam um cacete nele, bate mesmo sem um prego na ponta. Ele faz dezenas de perguntas. O Senhor não responde uma pergunta de Jó. Então as perguntas que você está fazendo e Deus não está respondendo, é porque o Senhor, quando der a resposta, você vai ver que é diferente. É diferente. Pode ficar certo. Eu quero dizer uma coisa: se você de fato for renovado pelo seu entendimento, e se você experimentar na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em todas as áreas da sua vida, nada mais você vai sentir falta. Nada. Você não sentirá falta mais de nada, irmãos. Eu diria que eu posso lhe garantir, irmãos, pensa aqui comigo. O que falta no meio do povo de Deus é um amadurecimento. É poder dar um upgrade no seu coração. É poder invadir um pouco mais uma área que o Senhor quer trabalhar. Deus não cesseia sonhos de ninguém. Deus não tem nada de ruim para ninguém. O Senhor não atrapalha a vida de ninguém. O Senhor é uma fortaleza do nosso lado. Ele é um aliado nosso, irmãos. Ele é um amigo. Ele é aquele que sonda as nossas vidas e tem prazer em que nós venhamos crescer em todas as áreas e não se dá mal. O que nós precisamos é deixar de ser meninos e tornar-nos adultos emocionais dentro de uma estrutura da razão. Porque o Senhor diz isso: o nosso culto, ele deve ser prestado de forma agradável, santa a Deus, mas com culto que pense, que seja com a razão. Não pode ser uma coisa qualquer. Nós temos a nossa igreja, a igreja de Pernambuco, a igreja brasileira. Quantos escândalos por falta de amadurecimento, quanta superficialidade, porque não amadurece. Como as pessoas entram em igrejas às vezes talvez só para ser acalentada nas suas emoções, sem experimentar uma reforma na sua alma e uma modificação no seu espírito, para que o seu corpo de fato possa ser, esse sim é templo do Espírito Santo. Precisamos disso. E não é difícil. Você pode suportar, você pode louvar a Deus, você pode viver alegremente. Deus, ele semeia sonhos nos nossos corações. É o Senhor que semeia sonhos. E alguém já canta isso, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Eu não são apenas maiores que os meus, mas os sonhos de Deus são melhores que os meus. Só que há pessoas que não abrem mão dos seus sonhos, custa o que custar. Ele apenas pede que os seus sonhos sejam abençoados por Deus, mas nunca foram de Deus. E segue o negócio.
eles não têm uma intimidade com o Senhor. Eles têm uma pressa incrível de sair da presença de Deus. Eles têm uma pressa incrível de ler a Bíblia, coisinhas. Eles se ocupam com tanta coisa que perdem o tempo. Eles fazem dos seus ministérios, das suas relações de negócio, mais precioso do que um tempo de dizer: Senhor, nessa peleja, tu pelejarás por mim. Eu vou andar aqui contigo. Você já começa o dia aborrecido, chateado, cabeça quente, porque você tem uma esperança vã, uma esperança pobre, uma esperança pequena. Você não deixa as coisas, você não coloca sua angústia, sua raiva, seus pecados, suas fraquezas, suas coisas esquisitas que estão lá nas reminiscências da alma. Você não põe diante do Senhor e fala assim: Senhor, eu quero mudar a minha mentalidade. Eu vou tomar uma atitude hoje. Eu vou te prestar um culto racional, um culto inteligente, e eu vou ver isso que a tua palavra diz, vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, queridos, o povo de Deus precisa acordar, em nome de Jesus. Muitos queridos precisam viver uma vida de vitória. Agora você vai hoje, dorme, meia-noite acorda com um pesadelo, de manhã está preocupado, não resolve nada, e as coisas não andam. Então Deus, o Senhor, Ele é quem semeia sonhos em nossos corações. E se Ele semeia sonhos, pode ficar em paz, porque são sonhos extraordinários. O Senhor disse: eu sei o que penso a respeito de vós. Eu sei o que penso a respeito de vós. Ele diz isso. Então nós precisamos resolver essas questões nos momentos mais complicados da nossa vida. Poderemos andar no propósito do Senhor, renovar a nossa esperança, renovar o nosso coração, renovar os nossos ideais. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança. Porque o cenário para ele não era nada favorável. Um velhinho com uma velhinha. Não era um cenário nada favorável. Primeiro, ainda velhinho e velhinha, deixa a sua família. Sai da tua parentela. Meu irmão, o que é que um casal de idoso mais deseja? É ficar no cantinho dele. É ou não é? É a coisa que mais... Quando você está trabalhando assim: eu só quero ter uma aposentadoria tranquila, que dê para pagar o plano de saúde, as coisinhas e tal, comprar os medicamentos. É isso aí. Aí você fala: queria para pagar a luz. É sua luta. Quer ter minha casinha para não pagar aluguel. Agora você é velhinho e Deus fala assim: abandona a tua casa. Hein? Sai da tua casa, meus velhinhos. Foi isso que ele falou para Abraão. Era um cenário muito desfavorável aos olhos humanos. Muito desfavorável. É uma coisa assim incrível. E esse homem, alimentado por um sonho de fé, ele abandona a sua casa, o seu conforto, com a sua madame, e vai para um lugar. Irmãos, não é mole. 75 anos. Era 75 anos de hoje, vou logo avisando. Pastor, será que não era diferente? Não, era de hoje. Era 75 anos. Não era. Ele mesmo, por quê? Porque ele mesmo já vê que não é novo. E ele sabe que a mulher dele, ele diz isso. Minha mulher já passou um tempo, não menstrua mais, está fora. Ele sabia que não tinha. Igual hoje. Dificilmente uma mulher de 75 anos menstrua. Às vezes um milagre de Deus pode acontecer. Mas é difícil. O seu ciclo já foi embora, reprodutor. Então, queridos, ele tinha um sonho de fé. O sonho de fé dele era que tivesse um filho. Ele disse: só o meu servo que está aqui, tudo que eu tenho, essas riquezas, será para ele. Mas o Senhor, queridos, se Ele alimenta sonhos no seu coração, Ele cumprirá. Eu gosto disso. Isso me dá muita paz. Se o Senhor tem implantado sonhos no seu coração, Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Deixa a sua Canaã ser conquistada. Deixa a sua alma ser invadida aí. Quais são as fortalezas que você está segurando lá? Quais são as debilidades? Você pode começar a dizer: Senhor, isso aqui eu estou confessando, arrancando fora. Eu estou mudando a minha estrutura. Não confie mais em nada. Esse homem, ele é abençoado por riquezas, mas falta ali o filho. Porque até os heróis da fé, eles também sofrem crise.
Se eles têm crise, nós também temos. Não é difícil. Então, queridos, ele olha para Abraão e fala assim: Abraão, é o seguinte, começa olhando para as estrelas, que é interessante porque ele não manda começando a olhar para ele, ele olha para as estrelas.